Glória ao Senhor. Júnior, o Chanfer, pode sentar, irmãos? Você está muito feliz hoje, que eu vi uma foto. Muito me alegrou. O que foi que houve com o seu pai, hein, Chanfer? Maestro. Meu amado pastor, meu pai teve 2 AVCs e um derrame e estava na UTI. E hoje, durante a semana, eu estava muito preocupado, porque nós montamos o repertório e ficamos nos preparando. Eu disse: Senhor, como é que eu vou louvar, sabendo que meu pai está na UTI? Aí, quando eu recebi um telefonema de 8h30 da manhã, olha, seu pai recebeu alta da UTI e está na enfermaria. Aí eu disse: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor é fiel e até para louvar a Ele, Ele resolve tudo que tem para ser resolvido rapidamente. E eu creio que isso é só o começo. Meu pai vai ser restaurado, em nome de Jesus. Aleluia! O pai dele é servo do Senhor, mensageiro do Evangelho, pastor da Igreja Assembleia de Deus. E o Júnior é fruto dessa consagração de seu pai, de sua mãe. Que alegria, nós estamos felizes. Amém. Nós oramos pelo seu pai. Amém. Oramos também por Felipe. Para quem não sabe, Felipe teve um AVC, aí fez uma cirurgia e descobriu-se que parece que ele tem um tumor no cérebro. E essa semana ele continuava tendo dor de cabeça, vomitando, mas colocaram o dreno e graças a Deus ele parou de vomitar. Ou seja, continuemos orando também por Felipe. Deus é o Deus maravilhoso. O filho do Augusto e da Kellen, vocês sabem que hoje de manhã estavam preparando para vir para a escola dominical. Quando ela foi fazer, enxugar o cabelo com o secador, e aí pegou, deu um choque, ela caiu no chão quase que morta. E o pai teve que fazer massagem no peito, sobrar as narinas dela. Ele falou que escutou ela roncando assim como se estivesse voltando. E graças a Deus foi atendido lá na restauração. E graças a Deus está fora de perigo. Só que tem que fazer cirurgia nas nádegas. Foi onde saiu o choque. Então queima. Então nós sejamos orando também pela filha de Augusto. Ou seja, continua ainda. Mas graças a Deus não há nenhuma sequela. Nós não somos vacinados contra setas malignas, mas o Senhor nos socorre em todos esses momentos. Nós estamos citando aqui 3 casos de milagres. Continuemos orando por Felipe, também é conhecido como Lucas, é isso? É Luiz. É Luiz Felipe Scolari, não, né? Irmãos, não é hora de brincar. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor. E está aqui nessa noite alguém muito especial. Ele é uma das pessoas mais importantes nas missões no Brasil. Ele faz parte da Associação Presbiteriana de Missões. Ele é alguém muito envolvido nisso. Ele é pastor responsável por isso na maior igreja presbiteriana do Brasil, que é a Igreja Presbiteriana de Manaus, que tem mais de 15 mil membros, já plantou mais de 100 igrejas, tem vários barcos de evangelização, vai até em São Miguel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro, e esse trabalho é maravilhoso. E Deus tem dado graça à Igreja Presbiteriana de Manaus, do reverendo José João, do reverendo Francisco agora, como titular. Nós louvamos a Deus, leva o nosso abraço. Ele está aqui com a sua esposa Rosário, uma mulher de Deus, uma abençoadora também. Mas essa noite é uma noite da gente pensar em missões. Todo mês de abril nós estamos falando em missões. Hoje pela manhã, o nosso missionário que está sendo enviado para um dos países da janela 1040, fechado, ele está indo como técnico, e Deus está abençoando ele nessa ida para lá. E no final, depois da pregação, ele estará compartilhando, mostrando algumas estatísticas, e nós estaremos impondo as mãos sobre ele. Portanto, hoje nós estamos pensando em missão, e hoje é dia de mais um envio. E nós agradecemos a Deus pela vida
de Pedro, de sua mãe, de sua irmã, de sua tia Leda. Nós louvamos a Deus por essa família maravilhosa. Que coisa boa é podermos enviar para as missões, não somente falar em missões, mas hoje à noite é uma noite especial, e por isso que nós passamos a palavra ao reverendo de Jardes. O sobrenome dele fugiu. É Cadais. É isso mesmo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Queridos, uma boa noite, a paz e a graça e a misericórdia do Senhor nos seja multiplicada. Amém? Estou feliz, estou emocionado, muito contente com tudo aquilo que Deus tem feito aqui na vida orgânica da IPC. E conheço já o Halley, como ele mesmo falou, há muitos anos. Nós nos formamos na mesma turma, caminhamos juntos 4 anos aí no SPN, e louvado seja Deus, porque o Senhor mandou que ele viesse para cá e nós estamos lá no Amazonas. Por falar no Amazonas, nós queremos convidar você a fazer uma viagem agora junto conosco, antes da leitura bíblica, naquilo que é o nosso campo missionário, ou um pouco daquilo que o Senhor Deus está realizando. Então eu gostaria que soltasse a imagem da igreja primeiro, tá? A Igreja Presbiteriana de Manaus tem 118 anos e tem feito missões de maneira intrínseca, ou seja, nós temos como igreja o DNA de missões. Tá? O pessoal aí pode jogar aí na tela a foto da igreja? Não, a igreja. Aí, ó. Essa é a Igreja Presbiteriana de Manaus. Nós tivemos o evento da pandemia. Depois da pandemia tivemos uma grande enchente, onde todas as nossas 100 igrejas do interior tiveram que fechar as portas, porque as águas atingiram. E em seguida, todo o teto, todo o telhado da igreja veio abaixo e nós perdemos tudo. Cadeiras, som, e iniciamos então um projeto para reerguer. E hoje nós temos esse lugar para o louvor e para a glória de Deus. Essa igreja vos saúda em nome de Jesus, amém? Muito bem, acho que tem outra foto, joga aí. Outra foto da igreja. Aí. Então essa é a foto da igreja, temos mais uma outra, e depois nós vamos fazer um voo para a minha região aí. Tá, agora apresenta aí para os nossos amados irmãos o barco Hospital JJ Mesquita. Esse barco é um barco hospitalar que a igreja possui. Nós temos 2 gabinetes odontológicos, 2 gabinetes médicos, sala de triagem, sala de pequena cirurgia. Na parte de cima, no 2º piso, são camarotes com ar-condicionado, e todos os meses nós viajamos levando socorro e principalmente a palavra de Deus. Enquanto nós tratamos do povo caboclo, não é? Nós plantamos igrejas entre eles. E eu cuido de 15 igrejas que nós plantamos no Rio Amazonas e no Paraná do Ramos, que é um afluente, tá certo? Joga aquela imagem do barquinho, parece uma casquinha de pitomba no meio do... Esse aqui é o estacionamento da igreja, tá? Muito parecido com o de vocês, né? Não é esse não. Aí é a região do Rio Paraná do Ramos, e que a localidade chama-se Itapeaçu. Tá aí, olha. Então nós navegamos pelo Rio Amazonas levando a palavra de Deus, e Deus sempre nos surpreende. Ele faz coisas portentosas, não é? Joga outra imagem aí. Essa imagem para mim tem um significado especial. Nós estamos aí em Urucará, uma região do Rio Amazonas, e aqui é um lago chamado Lago do Carará. Aqui tem uma história maravilhosa do poder do Evangelho. Dentre as vilas que estão dentro do lago, existe uma chamada Sol Nascente, é a maior, mais bonita,
E essa vista aí, quando vem o tempo de seca, cria-se uma praia muito bonita na frente da vila. E essa vila foi uma grande batalha espiritual que nós enfrentamos para poder romper a fortaleza religiosa que havia lá. Inicialmente, a igreja Assembleia de Deus tentou entrar, edificou uma pequena igreja e os comunitários queimaram, destruíram a igreja e botaram para correr o pessoal do barco da Assembleia de Deus. Expulsaram mesmo. E passado alguns meses, nós mandamos uma missionária, foi visitar e apresentamos o serviço do barco e eles disseram: olha, se for para cuidar da saúde do povo, pode cuidar, mas não falem aqui igreja, nós não queremos igreja nenhuma, a não ser essa nossa aqui. E então nós nos preparamos, oramos e fomos ao Lago do Carará, que é esse lago aí. Chegando lá no sol nascente, o líder da comunidade nos recebeu à beira do barranco e disse assim: olha, vocês podem fazer tudo, cuidar, dentista, óculos, enfim, brincadeira com as crianças, jogar futebol, mas nada de querer fazer uma igreja aqui. E nós ficamos o dia inteiro e cuidamos deles todos. E aconteceu que no final do dia, sempre assim, nós finalizamos o nosso trabalho fazendo um culto de louvor e adoração. E assim fizemos, reduzido, porque nós estávamos pisando em ovos ali, não é? E então, no final, a equipe de americanos que estava conosco, do Texas, o pastor leu e falou sobre João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E nós dissemos assim: nós queremos lavar os pés de vocês. E trouxemos então panela, bacia, balde, enchemos de água e lavamos os pés de todos aqueles comunitários. E saímos de volta para o barco. Quando nós estávamos entrando no barco, o líder, que era o mais violento, disse assim: ei, pastor, quando é que vocês voltam aqui? Daqui a 2 meses nós voltamos. Passado 2 meses nós voltamos lá. Eles nos receberam muito bem, mas cantaram a mesma música. Nada de igreja aqui. E aí nós dissemos: e se nós construirmos uma biblioteca? Ah, a biblioteca pode. Então nós construímos uma biblioteca, e a biblioteca tinha muitos livros e muitas bíblias. E aí começamos a fazer o estudo bíblico, discipulado, e o Espírito Santo começou a trabalhar. E o que aconteceu? Levantaram-se a liderança local, foram ao juiz da cidade e abriram uma queixa, uma ameaça para que nos expulsassem de lá. O juiz recebeu, avaliou e julgou e disse: olha, o Estado brasileiro é laico, nós não podemos advogar para a igreja A ou B, então eles vão continuar lá, eles não estão fazendo nada de errado. E nós continuamos lá anunciando a palavra. O certo é que o Espírito de Deus se derramou, muitas vidas foram salvas, e os 5 perseguidores da igreja se converteram, e hoje, aleluia, e hoje eles são nossos líderes. Hoje algum deles deve estar pregando lá a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana do Sol Nascente. A igreja, e do lado tem uma biblioteca. A igreja que começou com uma biblioteca, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, isso posto, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, e vamos para a parte mais importante, que está em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 nos fala a seguinte mensagem, a seguinte palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com uma cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Pai bendito, nós lemos a tua palavra e pedimos que o Espírito Santo de Deus comunique, traduza, transforme as nossas vidas. Nós queremos te servir, Senhor, apesar das nossas limitações. Nós queremos glorificar o teu nome, porque tu és Deus, o Deus da nossa vida. Tu enviaste Jesus Cristo para morrer por nós, e por isso nós estamos aqui anunciando a mensagem salvadora e transformadora da cruz. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, o nosso país atravessa uma crise braba. Não só o nosso país, mas o mundo inteiro atravessa uma situação. Depois da pandemia, tudo mudou. E a cada semana, a cada vez que a gente assiste o noticiário da televisão, a gente é surpreendido por certas situações. Há uns dias atrás, nós, assistindo um desses canais de televisão, vimos que semanalmente é travado no Rio de Janeiro uma batalha entre a polícia e os traficantes. E eles possuem armas tão pesadas, munições que não se sabe por onde entram, e eles são capazes de trocar força com a polícia. E eles têm as suas próprias leis, e naquele território ali, conquanto a polícia faça algumas incursões, naquele momento eles fogem para a mata, desaparecem, mas depois o tráfico continua. A cada dia se inventa uma modalidade nova de enganar, de roubar as pessoas. Semana passada nós estávamos em São Paulo e as pessoas disseram assim: olha, cuidado com o teu celular, porque tem a gangue da bicicleta. Então eles passam na bicicleta, você está, vou usar esse termo, abestadamente, mexendo no celular no meio da rua. Eles numa velocidade assim, um flash, eles já pegam o celular e levam consigo e vão trocar e vão fazer qualquer tipo de negociação. No início do mês de abril, uma outra má notícia foram que as montadoras de veículo fecharam, deram férias coletiva a todos os funcionários, a Ford, a Fiat, Hyundai, enfim. Não porque estivesse faltando produto, mas porque os pátios estavam lotados de carro, as revendedoras nas cidades lotadas, e não havia quem comprasse, quem pudesse comprar. Então deram férias. Isso é uma eminência de que nós estamos atravessando uma crise no nosso país. Se nós olharmos para o panorama mundial, não é diferente. Rússia e Ucrânia mantêm uma guerra de mais de 400 dias, onde dois países vizinhos, que existem parentes morando em um território e em outro, travam essa guerra sanguinária, terrível, e muitas vidas, mais de 100 mil pessoas morreram, e a Ucrânia está toda devastada, destruída. Não sei como eles vão fazer para reconstruir o país.
E se nós olharmos para a África, já eclodiu uma outra situação no Sudão. O Sudão emergiu 2 generais, um general que representava o governo e uma facção, e estão em guerra entre si. E até semana passada, 400 civis mortos e mais de 4.000 pessoas feridas. E o Sudão, por ser um país pequeno e pobre, está faltando sangue, está faltando material hospitalar, e tem alguns brasileiros lá gritando por socorro para serem resgatados, porque a tendência é a guerra não parar tão cedo. Vai se estender, com certeza, por talvez alguns anos. Diante disso, a gente tem que dizer que a crise no governo, a crise na economia, a crise na família e a crise também na igreja. Será que eu vim aqui trazer uma má notícia, uma mensagem de agouro ou coisa parecida? Não. A situação é que nós precisamos olhar para o passado e saber que os nossos antepassados viveram tudo isso, mas eles superaram, eles conseguiram superar. Nós não podemos cometer os mesmos erros que a história nos mostra. E em segundo lugar, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, enfrentar essa crise, colocar a nossa embarcação e lançar a nossa âncora em um lugar firme, que é a palavra de Deus. O que nós temos aqui é o profeta Isaías, que significa o Senhor é salvação, vivendo uma situação idêntica, porque Israel possuía um rei chamado Uzias, e aquele rei havia morrido, e o seu trono ficou vago, apresentou vacância, e enquanto isso não fosse, digamos que, resolvido, a nação começou a decair de mal a pior. O judiciário aceitando suborno, os religiosos, por sua vez, se afastando dos caminhos do Senhor. Mas Isaías viveu num tempo que ele anunciava e ele dizia, ai, ele tem, no capítulo 10, ele fala de muitos ais, e agora aqui ele diz, ai de mim. Então, Isaías está vivendo e descrevendo-nos um tempo de crise e de muita dificuldade. Urias, o rei todo-poderoso, passara, morreu. Mas, quando ele estava no trono, ele buscou a Deus e Deus fez prosperar a nação. Porém, mais tarde, Urias desagradou o Senhor e Deus o feriu de lepra e ele morreu. É exatamente nesse tempo, nesse contexto que Isaías olha e vê, e ele diz assim, que o reinado ou o trono estava vazio. Grandes líderes vão e vêm, passam, mas o nosso Deus não muda. Ele reina soberanamente. Ele é o Senhor da história. O nosso Senhor Jesus Cristo está entronizado, a despeito de todas as notícias, de todas as situações que a gente possa imaginar. Portanto, nunca, jamais Deus é pego no cochilo. Ele jamais pode ser abalado, porque o seu trono reina para sempre. E o que é que nós devemos fazer quando estamos em crise ou passando por alguma aflição? Em vez de desesperar-se, nós devemos buscar a casa do Senhor. Em meio à crise, versículo 1, Isaías procura e olha para a casa de Deus. Ele diz, no reino, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o quê? Enchia o templo. Querido, se você está passando por alguma aflição, não deixe a comunhão dos santos, não deixe de estar vindo à igreja, participar da vida da igreja, não deixe que a sua alma fique sendo levada por más notícias e coisas dessa natureza. É tempo de você buscar a casa de Deus para poder enfrentar todas essas crises na força do Senhor. Outro ensinamento que nós encontramos aqui é que
ao invés de olharmos só para a terra, nós temos que olhar para o céu. Foi isso que Isaías fez. E ele disse que ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías viu Deus assentado no seu trono. Deus está no comando do universo. Ele reina a despeito de tudo que a gente enfrenta. Entenda que o seu trono jamais se abala. Ele dirige, ele controla, ele governa, ele rege, segundo o desígnio da sua vontade, conforme diz a sua palavra. Amém? Então, ele é aquele que ergue o homem do monturo e faz ele assentar-se entre os príncipes. Ele levanta o caído e faz um homem digno, um homem cheio do Espírito Santo, e portanto nada pode nos abalar. Certa vez os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, fez mau tempo, e o tempo fechou, e veio o vento, e veio as águas que estavam tumultuadas, e começaram a bater no barquinho, e aquele barquinho jogado de um lado para o outro, e a água entrando, e eles ficaram apavorados com isso, mas Jesus estava no barco com eles. Jesus estava dormindo, e aí eles temeram e chamaram o Senhor, e o Senhor Jesus, pelo seu poder, fez com que o mar se acalmasse, o vento cessasse. Sabe por quê? Porque Jesus é todo poderoso. Amém? Ele controla todas as coisas. Meu amado, minha amada, não olhe as circunstâncias, mantenha os seus olhos fitos, direto, olhando para o Senhor Jesus. Outra realidade que nós encontramos aqui é a consciência da santidade de Deus. O Senhor está no seu trono? Sim. Ele reina? Sim. Mas esse Senhor, esse Deus, Ele é santo. E Ele quer de nós que nós caminhemos e vivamos em santidade. Quando Isaías viu ao Senhor, ele imediatamente reconheceu um problema no seu coração. Ele pensava que estava tudo bem na vida. Olha, eu tenho carteirinha de profeta, eu sou pastor, eu sou um bom evangelista, eu prego a palavra, mas existia um problema aí. Isaías viu pela primeira vez quem ele era: um homem pecador, impuro, que não enxergava bem a si mesmo, que não andava tal como na luz do Senhor em santidade. Foi o que ele sentiu quando ele disse: eu tenho lábios impuros, habito no meio do povo impuro, e os meus olhos viram o Senhor. E aí ele disse: ai de mim, porque vivo uma vida dessa maneira. Ai de mim, eu estou condenado, julgado, sentenciado à morte. Mas o Senhor interviu de maneira angelical, miraculosa, quando aquele anjo veio e tocou nos lábios de Isaías. Então, essa experiência é algo significativo que faz toda a diferença. Quando nós nos sentimos incapazes, limitado, pequeno, aí o Espírito Santo de Deus começa a nos usar. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu tinha 20 anos, frequentava a igreja presbiteriana de Manaus, era uma escola dominical, e naquela manhã um pregador, um pastor peruano, estava pregando a palavra do Senhor. Culto como outro qualquer. Então eu já estava me preparando para ir para a minha sala de escola dominical que eu dava aula. Mas eu estava lá no meio, e algo maravilhoso aconteceu. Eu estava lá ouvindo o pregador, ele não estava pregando heresia, ele estava levando a palavra de Deus de uma maneira muito suave, e aí de repente eu ouvi uma voz que disse assim: filho meu, este é o chamado. Como bom presbiteriano, eu já formulei e retruquei: isso não pode ser, é coisa da minha... Aí a voz veio com mais força:
Meus irmãos, eu não tive como me segurar. Eu me senti como se fosse um tablete de margarina congelado, jogado em cima de uma chapa quente em brasa, e aquilo foi se desfazendo. E eu me senti assim como Isaías, impuro, imundo, inútil, ineficiente, sem poder fazer nada. E aí eu procurei depois o meu pastor, o velho pastor Caio, o pai, né? E ele disse: meu filho, isso vem de Deus, se prepare, porque Deus vai levar você para fazer um seminário. Mas aí, concomitantemente, eu ganhei um inimigo, meu pai. E ele disse assim: não, você ficou doido, você está doido, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o grande sonho dele e meu era que eu fosse um médico. E eu já tinha traçado, trabalhado e escrito vários passos, mas naquele momento Deus falou ao meu coração e eu abri mão de todos os meus projetos e todos os meus sonhos e disse: eu vou seguir o Senhor. Sabe o que eu ouvi do meu pai? Ele disse: meu filho, olhando bem nos meus olhos, você não vai perder um pai, você acaba de perder o seu melhor amigo. E Deus é Deus. A igreja presbiteriana de Manaus me abraçou, me acolheu, pagou os meus estudos, enviava uma oferta mensal, digo. Meu pai nunca meteu a mão no bolso para me dar 10 reais, porque eu estava fazendo algo que é contra a tradição da família. Mas hoje ele já se arrependeu, ele chama para eu orar por ele. E ele diz: Edjardi, agora eu entendo por que você falava um tal de chamado aí. Parece que Deus está nessa situação mesmo, Ele tem um chamado para você, venha conversar aqui comigo. Então é assim que Deus faz. Quando a gente se vê na presença de Deus, a gente se vê impotente, inadequado, mas o que é que acontece? Depois dele ter purificado, Ele age eficazmente na nossa vida. E aí então nós vamos ouvir a voz de Deus de maneira muito mais clara, não mais duvidando, como o coraçãozinho do pastor Edjardi aos 20 anos, não é? Mas aí vem um desafio da parte de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu quero apresentar duas histórias de pessoas simples que ouviram o chamado de Deus e Deus tem usado de maneira soberana. São pessoas interioranas. Eu não estou falando de William Carey ou de David Livingstone. Todos tiveram a sua história. Louvado seja Deus, eu sou muito edificado. Mas eu quero que você coloque aí a foto daquela família, por favor. Nós estávamos no barco hospital, aquele barco que vocês viram, e nós navegamos para uma região remota do Rio Amazonas, chamado Lago Preto. Então, para você ter uma ideia, como é difícil a gente chegar à beira do Lago Preto, nós temos um guia, um prático, esse é o termo que a gente usa. E esse prático nos leva adentrando e vamos chegar até o Amândio. Chegamos lá pela primeira vez e a comissão de recepção eram centenas de crianças à beira do barranco, muitas delas nuas, a maioria sem sandálias e todas elas com a barriga assim abaulada, sabe? Vocês sabem o que é isso, né? Sinal verminose. Então nós passamos o dia no Amândio, atendendo, levando serviço médico, dentário, remédio de graça, e saímos em equipe visitando as casas. E convidamos para que ao final da tarde estivéssemos juntos, debaixo da mangueira, para fazermos um culto de adoração. E aí todos foram muito bem atendidos, distribuímos comida, distribuímos material de higiene pessoal, roupa, e eles todos vieram ouvir a palavra. E aí eu anunciei a palavra de Deus, não me alonguei tanto. E aí ao final eu perguntei: alguém aqui gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? 3 senhoras levantaram a mão e uma delas foi a Berenice Brasil, que está ao lado do Zé Brasil e os filhos.
E eu disse, eu quero convidar essas 3 senhoras para virem até aqui comigo. E elas calmamente vieram, a Berenice se colocou do meu lado, e aí ela disse, pastor, eu posso dar uma palavra? Eu pensei comigo, poxa vida, eu acabei de pregar o meu melhor sermão do mês, né? Será que ela vai despregar agora? E aí eu disse, tá bom, e fiquei do lado dela, porque qualquer coisa eu intervia, né? E aí ela se virou para toda aquela multidão e disse, olha, todo mundo aqui me conhece, todo mundo sabe as coisas que eu já fiz, as coisas erradas, e eu quero dizer para vocês, que agora eu vou seguir a Cristo, e quem quiser pode vir comigo que a gente vai caminhar junto. E eu não aceito mais que ninguém bata lá na porta da minha casa para eu fazer aquelas coisas horríveis que eu fazia. A Berenice era a bezendeira, a macumbeira que agia e atuava ali naquela localidade. Eu nunca, em toda a história do meu ministério, eu vi alguém fazer a sua pública confissão de fé, sendo adulta e não ser batizada. E ela fez a pública confissão de fé. E a igreja, ela tem o hábito de não só levar a mensagem, mas dar o acompanhamento através do discipulado. E nós mandamos 2 jovens, a Bia e a Gislane, ficar uma semana com a Berenice, caminhando com ela, lendo a Bíblia, ensinando o que é orar, a folhear e aprender da palavra de Deus. E olha, elas fizeram um trabalho muito bom, porque em seguida a Berenice desejou comprar um motor de polpa, uma rabeta, tá? É o que nós chamamos lá. E aí ela não tinha dinheiro, ela tinha apenas uma cabeça de gado. E ela vendeu aquele gado, deu o dinheiro apurado na venda àquela pessoa que era usado, era um compadre dela, alguém lá, e ficou devendo ainda uma quantia grande. E aí, os dias chegando para pagar, ela chamou Zé Brasil, né? O marido. Tu lembra que a Bia, que a Gislane falou para a gente que quando a gente estivesse passando por necessidade, algum problema, que a gente devia orar? E o Zé não era crente, né? Então ora aí. Então a Berenice orou ao Senhor, pediu que o Senhor intervisse, que levantasse o dinheiro que estava faltando. E quando ela fez a oração, no dia seguinte chegou um barco pesqueiro e contratou todos os moradores que tinham canoa e rede para pescar. E a Berenice saiu junto com o Zé Brasil para pescar no meio do lago e tantos outros. Ao final do dia, o barco pesqueiro receberia os peixes, pagaria pelo serviço, e ela fez isso. Quando eles foram chegando, a Berenice chegou com o Zé Brasil e tinham pescado 600 peixes, chamado tamoatá. Quem é do Pará e do Amazonas sabe o que é isso, né? E aí ele pagou, mas não era suficiente. E ele disse, eu vou a Maués, vou vender esses peixes, e semana que vem eu volto, e eu quero contratar vocês. E aí a Berenice, graças a Deus, e começou a orar. Passada uma semana, esse mesmo barco pesqueiro voltou e contratou a Berenice, e dessa vez ela pegou 500 peixes, e com isso ela pôde pagar a dívida e não perdeu a rabeta, porque o acordo é, se não pagar, eu vou tomar e você perde a entrada que você deu. Então a Berenice hoje é nossa missionária, ela já plantou várias igrejas. Quando alguém aparece endemoniado, chama a Berenice, ela vai lá e expulsa em nome de Jesus. Se alguém está doente, chama a Berenice para orar. Então ela é uma bênção nas mãos do Senhor. Sofreu perseguição também, mas o Senhor deu graça para ela. São pessoas como essa que o Senhor chama. Deixa eu terminar, pastor. Eu quero falar agora de uma senhora chamada Dona Maria. A Maria Crente, ela ficou sendo conhecida assim como Maria Crente, no Lago do Acajatuba, no Rio Negro. Ela, a princípio, não conhecia Jesus, mas gostava de enviar seus filhos à igreja que estava numa estrada chamada de Manacapuru. Então ela acordava muito cedo, caminhava 2 quilômetros com as crianças, e às 8 horas ela estava lá na porta da igreja. Entregava os meninos para o pastor José João,
ia conversar com as comadres, não é? Ia para a casa das comadres, quando fosse 10h30, 11 horas, ela pegava os meninos e voltava. E as crianças, os filhos sempre diziam: mamãe, vamos assistir à igreja, vamos à escola dominical. Ela disse: não, isso não é para mim. Mas um dia o Espírito Santo trabalhou no coração dela e ela aceitou ir. E o Zé João recebeu muito bem e já de cara entregou uma Bíblia para ela de presente. Disse: olha, esse aqui é um presente para você. Aí ela olhou para o pastor e disse: pastor, eu não sei ler, mas eu vou lhe ajudar a ler, eu vou lhe ensinar a ler. E aí então, todo domingo, ela a primeira que chegava, José João deixava um versículo na semana para ela decorar, e depois eles iam ler juntos, e assim a Dona Maria crente aprendeu a ler. Mas com o passar do tempo, o esposo da Dona Maria se mudou, ele era caseiro, e foi para um sítio mais distante, a 4 quilômetros da igreja. Dona Maria tinha que acordar mais cedo, preparava a garrafinha dela de café, garrafa térmica, sacudia os meninos, os 4, e pique na estrada, caminhando na estrada. 8 da manhã ela estava lá na porta da igreja, sempre a primeira a chegar. Mas o esposo da Dona Maria faleceu. E aí ela teve que adentrar para o Lago do Acajatuba, muito mais longe, cerca de 7 quilômetros distante da igreja. E o que a Dona Maria fez? Dormia cedo e acordava mais cedo. Fazia o seu café, preparava uma sacola daquela de supermercado, botava a garrafa, outras 3 sacolas, metia a roupa dos meninos, pulava na canoa e remava alguns quilômetros até chegar a uma terra seca. Em chegando à terra seca, ela caminhava mais 2 quilômetros, atravessava um igarapé, um pequeno rio, dava banho nas crianças, lavava a roupa dos meninos que estava sujo, porque eles saíam brincando, pendurava no galho da árvore e já tinha a roupa limpa para vestir as crianças. Às 8 horas da manhã ela estava lá, na porta da igreja, como sempre fez. Essa é a Dona Maria crente. E eu estava com um grupo de 10 a 12 americanos traduzindo para ele essa história. Quando eu olhei, os americanos estavam chorando. E um deles disse assim: Dona Maria, eu tenho 3 carros na minha garagem. E eu não tenho ido à igreja há muito tempo. Eu fico lá, em casa. A outra chorava e dizia: eu moro a 800 metros da igreja. Fico assistindo, maratonando, assistindo filme. E o outro foi mais ousado e disse assim: Dona Maria, que horas a senhora acordava? 2 horas da manhã, meu filho. A senhora não tinha medo da onça, não? Estava tudo escuro. Estava. E a onça? Aí ela virou para ele e disse assim: olha, eu ouvi muito esturro de onça, eu vi pegadas de onça, mas o Deus que fez a onça não ia entregar meus filhos como alimento para ela, não. Ele é o Deus que nos protege e nos guarda. Isaías viu, foi purificado, e nós temos exemplos da Berenice Brasil, temos exemplos da Dona Maria crente, que nos ensina que o nosso Deus nos usa, apesar de nós sermos pecadores, miseráveis pecadores. Orem por nós, para que a gente possa continuar fazendo essa tarefa de anunciar o Evangelho, plantar a igreja no Amazonas, para o louvor da sua glória. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na igreja de Candeias. Pai amado, faz de cada membro um missionário. Faz de cada membro um missionário que ora, que vai e que levanta recursos para anunciar a tua palavra aqui e além e onde o Senhor desejar. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui como família de Deus, anunciando a palavra, o Evangelho que transforma, assim como ele transformou a vida da Berenice,
transformou a vida da Dona Maria, Ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa que se entregue a Cristo. Muito obrigado, Pai querido, em nome e por amor de Jesus. Amém.